Um resumo do livro Mentes Perigosas. O psicopata mora ao lado, da doutora Ana Beatriz. O resumo inclui uma história sobre um escorpião e um sapo, que serve como uma analogia para a natureza dos psicopatas. O livro aborda o tema da psicopatia, tratando dos comportamentos violentos e desumanos exibidos por indivíduos e o impacto destrutivo que podem ter na sociedade. A autora explica que os psicopatas nem sempre são facilmente reconhecíveis, pois podem enganar e manipular os outros de forma eficaz. Eles podem parecer charmosos, inteligentes e sedutores, se misturando à sociedade enquanto buscam seus próprios interesses. Eles podem ser encontrados em várias esferas sociais e profissões, e frequentemente passam despercebidos por longos períodos. O livro explora os diferentes níveis de psicopatia, que variam de moderados a graves. Os psicopatas podem se envolver em trapaças, golpes e comportamentos manipuladores sem recorrer ao assassinato. No entanto, independentemente da gravidade, eles deixam destruição e danos por onde passam. A autora tem como objetivo informar e conscientizar o público em geral sobre a psicopatia, ajudando os leitores a reconhecer os sinais e se proteger. Histórias reais de indivíduos psicopatas e suas vítimas são apresentadas como exemplos, destacando diferentes níveis de psicopatia. O livro se esforça para fornecer insights e parâmetros para avaliar nossa contribuição para uma cultura social que permite a prosperidade da psicopatia. É importante observar que este resumo é baseado nas informações fornecidas por você e pode não capturar todos os detalhes e nuances do livro. Olhos, despertando em Laura um sentimento de compaixão e empatia por ele. Com o tempo, Laura e Ricardo se aproximaram ainda mais e iniciaram um relacionamento amoroso. Laura se sentia feliz e segura ao lado dele, confiando plenamente em suas palavras e promessas. No entanto, à medida que o relacionamento progredia, Laura começou a perceber pequenas inconsistências nas histórias de Ricardo e em seu comportamento. Certa vez, Laura presenciou uma cena em que Ricardo, enquanto chorava, tropeçou e caiu na sua frente. Ao invés de demonstrar preocupação ou empatia, Carla, uma amiga em comum, riu e disse: "Bem feito, tomara que tenha quebrado o braço." Essa atitude de Carla chocou Laura, fazendo-a refletir sobre a verdadeira natureza das pessoas ao seu redor. Maria percebeu que Carla jamais teve consideração ou afeto verdadeiro por ela ou qualquer outra pessoa. Carla era uma pessoa mentirosa, enganadora e oportunista, sempre vivendo às custas dos outros. Laura começou a questionar seu relacionamento com Carla e decidiu se afastar completamente dela. Essa experiência fez Maria refletir sobre a importância de confiar nas pessoas e como é difícil saber em quem confiar. Muitas pessoas que buscam ajuda psicológica foram vítimas de traumas causados por pessoas inescrupulosas em diferentes áreas de suas vidas. A pergunta sobre em quem confiar é comum em seu consultório, e Maria acredita que a confiabilidade é algo subjetivo, sem um padrão claro de comportamento que possa proteger alguém de enganos. Maria ressalta que não existem características físicas ou sinais visíveis que identifiquem pessoas não confiáveis. Elas podem ser muito semelhantes a nós e nos enganar por um longo tempo. Além disso, muitas vezes baseamos nossa confiança em estratégias irracionais ou crenças populares, o que dificulta ainda mais a análise interna. No entanto, Maria afirma que existem pessoas que não possuem consciência ou sentimentos nobres, como os psicopatas. A prevalência do transtorno da personalidade antissocial, que inclui a psicopatia, é relativamente baixa na população, mas sua presença pode ter consequências devastadoras. Maria destaca a importância de cultivar um senso de consciência e responsabilidade para proteger a qualidade de vida individual e coletiva. Embora a maioria das pessoas seja razoavelmente boa, a cultura da esperteza e a banalização do mal contribuem para um cenário assustador. Os psicopatas e outras pessoas com características psicopáticas aproveitam-se desse ambiente, enquanto as pessoas bem-intencionadas tendem a se afastar e adoecer. Em sua prática profissional, Maria enfatiza que a ausência completa de consciência é o que permite que pessoas realizem ações cruéis e destrutivas. Ela ressalta que essas ações não refletem a natureza humana típica, mas sim a presença de uma condição psicopática. No caso de Laura, sua experiência com Ricardo a levou a questionar a confiança em outras pessoas e a perceber a importância de identificar comportamentos psicopáticos. Ela está em busca de uma vida mais significativa e segura, superando seu quadro depressivo e se reconstruindo emocionalmente. O texto termina ressaltando a necessidade de uma revisão profunda dos conceitos sobre a vida em sociedade, destacando a importância de cultivar um senso de consciência e responsabilidade para garantir um mundo mais humano e consciente. Danos causados por essa pessoa. O texto destaca a história de Laura, que se envolveu em um relacionamento com Ricardo.
No início, ela se sentia atraída por suas histórias tristes e se apaixonou por ele. No entanto, ao longo do relacionamento, Laura começou a perceber comportamentos problemáticos por parte de Ricardo. Ricardo demonstrava controle excessivo sobre Laura, impedindo-a de exercer sua profissão e tomando decisões unilaterais. Além disso, ele mostrava falta de empatia e crueldade, como quando queria abandonar um cachorro doente que Laura resgatou. Laura também percebeu que Ricardo tinha comportamentos financeiros questionáveis, preenchendo cheques em valores superiores aos necessários e ficando com o troco. Ele também era ciumento e instável emocionalmente, alternando entre momentos delicados e agressivos. O relacionamento de Laura com Ricardo chegou ao fim quando ele a deixou por uma mulher mais jovem. Laura descobriu que Ricardo tinha várias amantes e que suas desculpas sobre uma doença grave e ameaças eram mentiras. No final, Laura percebeu que Ricardo era um homem mau, um predador emocional. Ela se livrou dele e pôde reconstruir sua vida, compreendendo a importância de identificar pessoas perigosas e não confiáveis. O texto ressalta a necessidade de conhecer bem uma pessoa antes de confiar nela, obtendo informações sobre sua vida e observando seu comportamento ao longo do tempo. Identificar psicopatas e pessoas sem sentimentos nobres pode ser difícil, mas é crucial para evitar danos e perdas. Parou desde então. Ele descreve seus assassinatos com frieza e indiferença, sem nenhum traço de culpa. Pedrinho é um exemplo extremo da ausência de sentimento de culpa que os psicopatas possuem. Manipulação emocional e habilidade em seduzir os outros. Os psicopatas são mestres em manipular as emoções e os sentimentos das pessoas ao seu redor. Eles são hábeis em identificar as fraquezas e as necessidades dos outros e usam isso a seu favor. Além disso, são extremamente sedutores e encantadores, capazes de conquistar a confiança das pessoas e levá-las a fazer o que eles desejam. A ausência de empatia e falta de remorso. Os psicopatas têm uma dificuldade real em sentir empatia pelos outros. Eles não conseguem se colocar no lugar do outro e compreender seus sentimentos e necessidades. Além disso, não experimentam remorso ou arrependimento pelos danos que causam aos outros. Eles são capazes de machucar e destruir vidas sem demonstrar nenhum sinal de culpa. Essas características-chave são apenas algumas das muitas que podem indicar o perfil psicopático. É importante ressaltar que a identificação de alguns sintomas não é suficiente para o diagnóstico da psicopatia, e é necessário um profissional qualificado para realizar essa avaliação de forma adequada. No próximo capítulo, o autor promete aprofundar a compreensão sobre os psicopatas, abordando aspectos mais clínicos do seu comportamento. Ele destaca a importância de estar atento aos jogos de manipulação emocional e ao uso da pena como estratégia pelos psicopatas. Também ressalta a necessidade de conhecer bem as pessoas antes de confiar nelas e de buscar informações confiáveis sobre suas vidas. A escala área é mencionada como uma ferramenta confiável para identificar psicopatas, mas seu uso adequado deve ser feito por profissionais capacitados. O resumo do trecho fornecido é o seguinte. No trecho, é discutido o comportamento dos psicopatas e como eles arruinam a vida das pessoas ao utilizar táticas manipuladoras, como o jogo da pena. Os psicopatas se aproveitam da piedade e generosidade das pessoas, alimentando-se emocionalmente dessa vulnerabilidade para dominá-las e controlá-las. São descritas histórias de pessoas que caíram nesse jogo, como Carla, Ricardo e Lauro, e são alertadas sobre a importância de identificar esses comportamentos suspeitos e não confiar em indivíduos inescrupulosos. O texto também menciona a dificuldade de estudar os psicopatas, pois eles geralmente não revelam informações relevantes sobre suas ações ilícitas. É mencionada a escala ARI, um questionário utilizado para identificar psicopatas, que auxilia na identificação de características-chave desse perfil, como superficialidade, eloquência, egocentrismo, megalomania, ausência de sentimento de culpa e habilidade de manipulação. No entanto, ressalta-se que a identificação de alguns sintomas não é suficiente para o diagnóstico da psicopatia, sendo necessário o uso adequado da escala por profissionais qualificados. Algumas características específicas dos psicopatas, como superficialidade e egocentrismo, são exploradas, bem como exemplos de indivíduos que exibem essas características. O resumo conclui destacando a necessidade de compreender o fenômeno da psicopatia, apontando que as falhas nas estruturas sociais não são suficientes para explicar esse comportamento, e enfatizando a importância de estudar a natureza dos psicopatas. O texto fornecido parece ser uma transcrição ou resumo de um conteúdo relacionado ao crime, discutindo o assassinato de uma pessoa chamada Guilherme e o envolvimento de vários indivíduos no crime. Ele menciona o uso de um carro pertencente ao sogro de Guilherme, a alteração da placa e a presença de Paula no carro.
Ele descreve como Guilherme agrediu e sequestrou uma atriz chamada Daniela, com Paula assumindo a direção. Os detalhes do assassinato são mencionados, incluindo o número e a localização das facadas. Discute os motivos por trás do crime, sugerindo que a ambição, a arrogância e a insatisfação de Guilherme com sua carreira de ator desempenharam um papel. O comportamento e atitude de Guilherme durante o julgamento também são mencionados, destacando sua falta de remorso e natureza manipuladora. As sentenças e posterior libertação de Guilherme e Paula, bem como os esforços para mudar o Código Penal brasileiro, são brevemente discutidos. O texto também aborda o tema da psicopatia, descrevendo como alguns psicopatas podem exibir níveis extremos de indiferença e se envolver em crimes hediondos. O exemplo de um serial killer chamado Francisco de Assis Pereira, também conhecido como Maníaco do Parque, é dado para ilustrar este ponto. O texto conclui enfatizando a natureza perigosa dos psicopatas e sua propensão à violência. Deveres e alcançar resultados. No entanto, após sua promoção, seu comportamento mudou drasticamente. Ele passou a agir de forma manipuladora, mentindo e enganando seus colegas de trabalho para obter vantagens pessoais. Além disso, ele tratava seus subordinados de forma agressiva e indiferente, buscando apenas o seu próprio sucesso. Os psicopatas no ambiente profissional são hábeis em manipular as pessoas ao seu redor para alcançar seus objetivos. Eles usam sua capacidade de mentir, trapacear e manipular para obter poder, reconhecimento e benefícios pessoais, sem se importar com o impacto negativo que suas ações possam ter nos outros. Esses indivíduos são extremamente competitivos e não se importam em passar por cima dos outros para alcançar suas metas. Eles podem agir de forma agressiva e sem escrúpulos, sempre visando seu próprio interesse. É importante ressaltar que nem todos os líderes ou profissionais que apresentam comportamentos transgressores são necessariamente psicopatas. Existem diversas características e critérios específicos que devem ser considerados para um diagnóstico adequado. No entanto, é fundamental estar atento a comportamentos suspeitos, como falta de empatia, mentiras constantes, manipulação e agressividade desmedida, especialmente quando essas atitudes são recorrentes e causam danos aos outros. A identificação e o tratamento adequado de psicopatas no ambiente profissional são essenciais para proteger as pessoas e promover um ambiente de trabalho saudável.